Campeão Record, com o apoio BetClick. Olá, olá a todos, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende da hora que estão a ver isto. Estou com o Pedro Tudela, da Goalpoint. Vamos olhar para a terceira jornada da Liga BetClick, para os jogos dos três grandes, que desta vez vão jogar todos em dias diferentes. Benfica joga em Barcelos contra o Gil Vicente no sábado, Sporting recebe o Famalicão no domingo, Fogo Porto vai a Vila de Conde para defrontar o Rio Ave na segunda-feira. Curiosamente, exatamente um ano depois do jogo da época passada, em que o Fogo Porto foi derrotado de forma, diria, dura por 3-1. Sem espinhas. Com um 3-0 ao intervalo nesse jogo, com o penalti falhado por Taremi, um jogo cheio de peripécias. Pedro, vamos começar por olhar então para o Benfica Gil Vicente, Benfica, aliás, mantendo esta lógica da ordem cronológica dos jogos. É um jogo, a Benfica perdeu o primeiro jogo no Bessa, venceu com a Estrela Amadora no meio de alguma turbulência interna com a questão do guarda-redes Odisseias, também com algumas escolhas de Schmidt que se calhar causaram alguma estranheza, nomeadamente a escolha de Orsnes para jogar como lateral esquerdo. A informação que temos é que Samuel Soares vai jogar. Samuel Soares quase não tocou na bola num jogo com o Estrela Amadora, mas vai continuar na baliza. Haverá dúvidas sobre o lateral esquerdo, sobre também no ataque, que agora Musa está de volta. O que é que este jogo nos pode trazer, Pedro? Olha, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, conforme a ti e a todos os que nos ouvem. Olha, este jogo pode ser um bico de obra para o Benfica, não tanto pelo histórico, mas tendo em conta o que aconteceu recentemente por parte do Benfica, nomeadamente na primeira jornada, em que perdeu por 3-2 de forma, não foi concludente, mas com muitos pontos de interrogação e de preocupação para o Roger Schmidt, porque foi realmente um jogo em que sofrer 3 golos, o campeão a entrar sofrendo 3 golos, realmente é preocupante. Aqui no jogo com o Gil Vicente, se olharmos para o histórico que eu estava a falar, é curioso vermos, e podemos ver já aqui na nossa infografia, que o Gil Vicente não ganha ao Benfica desde 2001 em casa. A história é o que é, quer dizer, os jogos não são iguais, não tem uma influência uma coisa com a outra, mas realmente desde essa altura foram 10 vitórias do Benfica e 3 empates. Não sabemos se vai acontecer o mesmo. O Gil Vicente, neste arranque da época, tem dado bons indicadores, apesar da derrota que aconteceu no derby com o Vitória de Guimarães. Foi uma derrota que, apesar de... Curiosamente, já agora, Pedro, vou interromper, porque sim, neste período o Gil Vicente ganhou 3 vezes no Estádio da Luz, apesar de não ter ganho nunca, não ganhou em casa desde 2001, mas ganhou em 2005, 2021 e 2022, curiosamente. em casa do Benfica, mas não em casa. Sim. Curiosamente, exatamente. Pois a questão é essa, é saber, porque o Gil Vicente nestas primeiras jornadas tem como estava a dizer, apesar da derrota no Castelo, tem números bastante interessantes, especialmente muito com base naquilo que aconteceu na primeira ronda, na recepção ao Portimonense, que conseguiu golear por 5-0. Quem olha só para o resultado pode pensar que foi um amasso, como se costuma dizer, ou um atropelo, mas realmente não foi. Os números mostram que o jogo até foi relativamente equilibrado, só que houve uma eficácia tremenda da parte do Gil Vicente nesse jogo, em que em 5 remates enquadrados marcou 5 golos. Portanto, é uma coisa que não se vê muito, foram só 9 remates no total. É uma coisa que não se vê muito, mas que coloca os números do Gil Vicente lá em cima. E é uma coisa que o Benfica tem que ter cuidado, porque sofreu 3 golos no Bessa, numa equipa que gosta muito de fazer transições e faz muito bem as transições. E o Benfica não conseguiu evitar sofrer golos no Bessa, ainda por cima, por exemplo, o terceiro golo é um jogador que aparece completamente isolado perante o Odisseias e não nos... 40 metros com a bola nos pés, sim. Exatamente, que é uma coisa no futebol moderno quase inaceitável. Mas lembremos que o treinador do Gil Vicente esta época é o Vítor Campelos, que na época passada, pelos Chaves, bateu o Benfica em Trás-os-Montes por 1-0, exatamente da mesma maneira, com transições muito rápidas, e veremos se não vai tentar fazer o mesmo com o Benfica esta época. Estes números que eu estava a falar, desta boa entrada do Gil Vicente, pode-se ver aqui em alguns números. Por exemplo, podemos ver que
neste momento, na Liga, o Gil é a equipa com melhor taxa de aproveitamento dos remates. Obviamente, depois daquele jogo da primeira jornada, 32% dos remates que o Gil Vicente realizou deram golo, que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. E foi a equipa que, nesse jogo em Portimão, conseguiu fixar a taxa até agora, a taxa o saldo positivo mais alto entre os golos marcados e os golos esperados, os famosos expected goals. Foram mais 3,5. Portanto, são números que o Benfica tem que ter em conta e tem que se lembrar que, apesar da derrota, e repito, o Gil Vicente deu muito boa conta de si frente ao Vitória, e poderá ser aqui um problema para lidar, especialmente nas transições. Quanto ao Benfica, talvez concordes ou não, que esta época o Benfica ainda não mostrou aquela dinâmica e aquele entrosamento e aquela mecanização que apresentou na época passada, especialmente na primeira metade da época até ao Campeonato do Mundo. Acho que tem a ver, concordo, mas acho que tem a ver com o facto do Benfica há um ano estar a disputar pré-elementares da Liga dos Campeões, portanto começou a virar todo o gás com mais necessidade de estar a top, como se diz em espanhol, os espanhóis, logo no ranking do campeonato, e este ano não tem essa necessidade. O Benfica tem mais tempo para entrar, diria eu, na época, parece-me e terminar melhor do que terminou na época passada. E terminar, se calhar, em menos em sofrimento, né? Como na época passada, parecia uma prova de 400 metros, né? Começam a matar e acabam a morrer. No fim que já estavam com os bovos de fora. Assim. Exatamente. Mas nota-se aqui, mas de qualquer das formas, nota-se aqui alguma falta de entrosamento. Por exemplo, o Arthur fez também só um jogo, entrou, ainda não encaixou ali bem. O Di Maria é um caso à parte, que realmente é uma qualidade extraordinária. O Kokchu, penso que tardou um bocadinho a entrar ali no esquema do Benfica, mas no último jogo fez um jogo extraordinário. Tipo, nós até escrevemos um jogo a Enzo, com grande capacidade de passe, de criação de situações. Ele parece assim um quarterback do futebol americano, não é? Um jogador que está um bocado cá atrás, mas quando ele se solta, e isso conseguiu fazer no jogo com o Estrela da Amadora, subir mais no terreno, até um pouco pelo posicionamento do Estrela, conseguiu criar, por exemplo, as ocasiões flagrantes, 5 passos pela finalização, passo ruptura, 17 passos progressivos, 8 passos longos certos em 10 tentados. São números muito, muito bons, que já justificam, se for sempre assim, justificam claramente o investimento que foi feito nele. E coletivamente, especialmente na segunda parte, o Benfica conseguiu, e vou destacar aqui dois pontos muito importantes, conseguiu dois números extraordinários. A equipa conseguiu mais dribles eficazes num só jogo neste arranque da época, foram 15 dribles eficazes em 30, foi exatamente metade deles, mas realmente foi avassalador o ataque do Benfica Sabes quantos parte. Foram de Neres ou não? Só por curiosidade. Eu posso tentar ver aqui, se me deres aqui Vê lá se fica aqui um silêncio incómodo agora e não é capaz de ficar aqui um silêncio incómodo, mas nós temos aqui as nossas ferramentas, mas depois, quando é uma coisa assim um bocado específica, nós temos que ir lá ver aqui, mas consigo já ver aqui, porque já estou aqui a abrir. O Neres... Estava aqui a ver na minha ferramenta a ver se encontrava essa resposta, mas eu acho que é tudo assim mais rápido. Ele entrou na segunda parte, foram 6 dribles tentados e 4 completos. Realmente o Neres entrou e revolucionou completamente o jogo. O Benfica, aliás, eu estava a comentar na altura o jogo já na primeira parte, porque o João Mário, quando joga na esquerda, trava muito o jogo, porque ele não é um jogador muito para jogar do lado esquerdo, é mais para jogar do lado direito. Do lado direito mesmo, apesar de não ter velocidade, ele consegue ser um bocadinho mais vertical e não trava tanto o jogo. E o João Mário, quando joga do lado esquerdo, trava muito, porque ele depois vai para o meio. E estava já com ordens daquele lado também, com exatamente. A combinação era largura, né? Parava um pouco a intensidade da equipa e notava-se nessa altura que alguma coisa que tinha que ser feito. Provavelmente o João Mário teria que sair e teria que entrar. O Neres entrou na segunda parte, ainda foi a tempo para o Benfica conseguir realmente dar a volta. O outro número que eu queria aqui deixar, extraordinário, foram as 24 ações defensivas que o Benfica conseguiu realizar no meio campo adversário. Isto é uma coisa que todos nós sabemos que o Benfica gosta muito de pressionar alto, mas realmente é o número mais alto até agora num só jogo na Liga. Ainda faltam muitos jogos, obviamente, foram só 18 até agora. Tem muito a ver também com o recuo do Estrela da Amador, jogou muito recuado, mas realmente... entrada de Florentino, diria eu, não?
Sim, a entrada do Florentino, nós já até falámos nisso, neste momento é um médio, só jogou 61 minutos, salvo erro, Sim. e já é um médio com mais interseções na Liga, logo 7. Ele tem uma característica que muito diferente do João Neves, do João Neves, obviamente, mas ele quando entra posiciona-se de uma forma que ajuda os colegas da frente a subirem no terreno. Também ajudou o Cockchu a subir no terreno e todos os outros subiram. E realmente o Neres deu um ímpeto muito grande e deixou a equipa do Benfica soltar-se mais no ataque. Mas foram sinais positivos, não sei se realmente o Benfica vai conseguir fazer o mesmo contra o Gil Vicente, vamos ver. Vai ser muito difícil porque o Gil Vicente vai esperar pelo Benfica. E se o Benfica não puser as barbas de molho, vai ter dificuldades. Muito bem, Pedro, vamos olhar para o jogo de sábado, o Sporting Famalicão. Sporting com 2 vitórias neste ano de campeonato. A primeira muito sofrida, conseguida no último sopro do jogo com o Vizela, 3-2, com o remate de Paulinho, que depois voltou a estar em destaque contra o Casa Pia, bisou, jogou mais sobre o lado esquerdo e Amorim conseguiu juntá-lo com Gyökeres. Era uma pergunta que muita gente fazia quando o Sporting negociava Gyökeres, e a resposta foi dada. Aparentemente conseguem jogar juntos, pelo menos em alguns jogos. Acreditas que vão ficar no 11 neste jogo com o Famalicão? Acredito seguramente. O Ruben Amorim já tinha tentado esta solução na época em que o Slimani chegou, em que realmente o Paulinho estava à esquerda, só que nessa altura não resultou. Não resultou pelas características não do Paulinho, penso eu, na minha opinião, mas pelas características tanto do Slimani como do Gyökeres. Eu acho que o Sporting nesta fase do campeonato é a grande novidade e o grande impulso que o Sporting está a viver neste momento realmente é o sueco. Porque ele tem uma capacidade física extraordinária. Ele desgasta as defesas como se calhar ninguém em Portugal consegue fazer. Tem boa capacidade técnica, tem bom controle de bola, tem bom drible, tem velocidade e uma mobilidade extraordinária que quem beneficia com isso é o Paulinho. E o Paulinho marcou já 3 golos precisamente pela capacidade do Gyökeres de criar ali espaço e arrastar a defesa. E isso notou-se nestes 2 jogos. Eu penso que o Sporting ainda não mostrou aquela capacidade para ser consistente os 90 minutos, que foi o problema da época passada, mas tem compensado no ataque. E eu sustento isto com o jogo realmente com o Vizela, que acabou 3-2 e que só conseguiu ganhar mesmo no fim, depois de ter estado a ganhar 2-0. Eu penso que o Sporting é totalmente favorito dos 3 grandes, provavelmente é o que viverá uma noite mais tranquila. Vamos ver. Eu digo isto por vários motivos. Por exemplo, o Sporting, vendo aqui já alguns dados interessantes, além de ser a equipa neste momento com melhor capacidade de passe, ou melhor qualidade de passe, com 86% de eficácia de passe até o momento, a melhor de todas da Liga, e isso ajuda a equipa a não perder tanta posse de bola e tira a bola ao adversário. E é uma equipa que também até agora tem evitado que os adversários cheguem à sua área. É a equipa com o Rio Ave, a par do Rio Ave, a equipa da Liga que menos remates permitiu na sua grande área, apenas 9. Isso é um bom sinal para Ruben Amorim, mas vamos ver se acontece aqui, que Famalicão vamos ter, porque este Famalicão parece um pouco bipolar. Mas o Famalicão, num jogo com o Moreirense, que até foi em casa, surpreendeu-me um dado que eu na altura achei curioso. O Famalicão, na primeira parte do jogo em casa com o Moreirense, fez um total de 0 remates e acabou o jogo com 4 remates, que é muito pobrezinho, não é? Era isso que eu ia dizer, porque o Famalicão foi ganhar na primeira jornada a Braga, de forma sensacional. Nós pensávamos, bom, isto parece aquele Famalicão do primeiro ano após a subida, que vão aqui arrasar. Mas não, depois com o Moreirense, o Famalicão foi completamente encostado à sua grande área o jogo todo. E podemos dizer, mas acabou com 10. Acabou com 10, mas a expulsão acabou mesmo em cima do intervalo. Toda a primeira parte, foi nos descontos do intervalo, sim. Nos descontos do intervalo. Portanto, isto não é uma desculpa porque, como dizia bem, até na primeira parte o Famalicão quase não tocou na bola, quase não atacou. E na segunda parte, com 10, pior ficou. E isso nota-se aqui em dois detalhes muito importantes que temos aqui de estatísticos. Foi o Famalicão criou apenas 0,3 golos esperados frente ao Moreirense. É o registro mais baixo da Liga até o momento, nos 18 jogos. E outro dado, somaram apenas 6 ações com bola na área do Moreirense
que é o desempenho em termos desta estatística, o desempenho mais baixo, mais pobre da Liga até agora. 6 ações com bola na área do adversário é muito, muito, muito baixo. Que Famalicão vamos ter? Não sabemos. Nas últimas 4 épocas o Famalicão ganhou uma vez em Alvalade e empatou outra. O Famalicão tem um registro recente extraordinário dentro do Sporting. Esteve muito bom, tanto em casa como fora, exato. Sem perder com o Sporting, que é uma coisa bastante anormal até, com essas vitórias, com uma vitória pelo menos que me lembro em Alvalade, mas também com empates e em Famalicão também. Pois, portanto, a questão é mesmo esta. Que Famalicão vamos ter? Penso que o Sporting tem capacidade para definir que Famalicão vai ter pela frente. Agora com o dinamarquês no meio campo, o Oilund, penso... Ullmann, sim. Terá um curso de dinamarquês todos. De dinamarquês, de sueco, de norueguês, está tudo muito complicado. Exato, escandinavo, para conseguirmos acertar em todos. Penso que poderá dar essa tal consistência e vamos ver se conseguir dar essa tal consistência. Acho que o Famalicão não vai ter hipótese em Alvalade. E não terá Ivan Jaime seguramente, até porque é um jogador que hoje já se diz que já está a negociar com o Futebol do Porto. Quase no Porto, exatamente. Quase no Porto. Quase no Porto. Mas quer dizer, também não teve em Braga, também não teve em Braga e foi o que foi. Portanto, foi um... Veremos. Sim, Ivan Jaime não teve em lado nenhum, porque até agora está a jogar enquanto não fica com o futuro resolvido. Pedro, vamos olhar então para o jogo de segunda-feira. Um ano depois do Rio Ave 3, Futebol do Porto 1, um sensacional resultado do Rio Ave na época passada, o Rio Ave de Luís Freire. Um ano depois as duas equipas voltam a defrontar-se em Vila do Conde. Podemos esperar, o Rio Ave arrancou bem o campeonato também, Futebol do Porto muito bem. Também com 2 vitórias, mas 2 vitórias muito sofridas, a última delas com o Farense, mesmo muito, muito, muito sofrida. Na primeira jornada com uma reviravolta em Moreira de Cónegos, também eu diria com uma exibição muito pálida. Podemos esperar uma gracinha como no ano passado do Rio Ave ou não? É possível por vários motivos. Como disseste bem, o Rio Ave começou muito bem. Aquele jogo na primeira jornada com os Chaves terminou 2-0, mas podia ter terminado 4-0, 5-0. Não fosse o guarda-redes brasileiro, o Hugo, do Chaves, e teria sido muito complicado para os flavienses. E eu trouxe 2 dados desse jogo que ajudam a ilustrar a qualidade e as estatísticas que o Rio Ave tem neste momento na Liga, apesar de ter perdido o último jogo no Estoril. Nesse jogo com os Chaves, o Rio Ave conseguiu 10 remates enquadrados com a baliza flaviense. Neste momento, nenhum dos grandes conseguiu sequer chegar perto. Conseguiram chegar a 8, 9, conseguiu chegar perto, realmente conseguiu. Mas ninguém conseguiu ainda 10 remates enquadrados num jogo, o Rio Ave conseguiu. Nessa partida também, os vilacondenses cruzaram 36 vezes a bola corrida. Sinto que o Chaves agora teve um jogador expulso aos 14 minutos e obviamente que é um jogo que fica muito condicionado também por isso, não é? Exatamente, mas nem sempre, como dizia o Graham Souness, que às vezes na altura causava um bocado de estranheza, que era mais difícil jogar contra 10 do que contra 11, não é bem assim, mas pronto. Às vezes é complicado jogar contra 10. Mas realmente protegem mais e defendem mais e fecham-se mais. Recuam mais, e realmente foi isso que aconteceu. Mas o Rio Ave tem mostrado, e nos jogos que tem feito, tem mostrado que é uma equipa que gosta de ter bola. É a terceira equipa com mais ações com bola no campeonato até agora. Só o Benfica e o Sporting é que têm mais do que o Rio Ave. Isso quer dizer muita coisa. Também tem a tal influência do jogo com o Chaves, em que realmente o Chaves com 10 jogadores. Mas isto diz alguma coisa e é uma continuidade de trabalho que vem já desde a época passada com o mesmo treinador. O Porto, a questão aqui do Porto em condições normais, eles não se deixavam, eu penso que os Dragões não deixavam a história repetida em condições normais, mas penso que a saída do Otávio poderá ter aqui uma grande influência. Todos nós sabemos a importância do Otávio na equipa do Porto. Por exemplo, nós na Goal Point elegemos o Otávio como melhor jogador da Liga na época passada, com números verdadeiramente extraordinários. E levaram muita porrada nas redes sociais por causa disso, vocês. Não é preciso não... Sim, mas nós levamos porrada nas redes sociais por tudo e por nada. Não para isso. Não, só por 2 razões, por tudo e por nada. Portanto, nós estamos habituados a isso. Mas realmente os números, e não fomos só nós a destacá-lo, praticamente todos os outros órgãos, não só de comunicação social, também até os capitães
os capitães da Liga, os jogadores da Liga também escolheram o Otávio, não é? Exatamente, e os números realmente eram extraordinários. E o que é que o Otávio permitia? O Otávio permitia várias coisas. Tem uma capacidade de luta extraordinária, é um médio ofensivo que faz tudo, está em todo lado. E a sua ausência já se notou no último jogo. Não só foi muito difícil para o Porto conseguir vencer essa partida, como notou-se uma coisa muito importante, foi a incapacidade da equipa em pressionar em zonas mais adiantadas no terreno. Nós, na altura, não sei se tenho aqui, nós na altura falámos sobre isso, mal o jogo terminou, sobre essa estatística, que no final do jogo nós tínhamos aqui, aliás, também é uma estatística que também enviámos para o Record e que vocês também publicaram no Record no pós-jogo, com as estatísticas do pós-jogo, foi que o Porto registrou apenas 5 ações defensivas no meio campo do Farense ao longo de todo o jogo. O Otávio era um dos jogadores que mais capacidade tinha para fazer desarmes, interseções, recuperações de bola no meio campo adversário. Na época 21-22 foi com o Vitinho os jogadores que conseguiam fazer mais ações defensivas no meio campo adversário em toda a Liga. E só para termos um comparativo, na época passada o Porto conseguiu uma média de 14,3 ações defensivas no meio campo adversário por jogo, uma média por 90 minutos. Comparado com as 5, é uma diferença absurda. É uma diferença absurda e isso nota-se, na minha opinião, na nossa opinião, que nós também comentámos no Goal Point. Isto tem que ver com a ausência do Otávio na equipa do Porto, porque não há nenhum outro jogador que consiga fazer o mesmo. E também é outra coisa, o Otávio foi o rei dos passes de ruptura na época passada, até em nível europeu. Nas principais ligas europeias só Messi conseguiu mais, penso que foi 55-50, e o Porto também sentiu muitas dificuldades para fazer os tais passos de ruptura para rasgar a defesa do Farense. Portanto, nota-se aqui já a ausência do Otávio. O Porto vai ter que mudar a maneira como joga, e penso que o Sérgio Conceição já percebeu isso, é um treinador inteligente, é um grande treinador, vai conseguir perceber isso. Contra o Farense, apesar de tudo, porque também o Farense também recuou um bocadinho e na segunda parte também deixou algum espaço. O Porto rematou 31 vezes, é o maior registro da Liga. Sim, mas normalmente é emocional. Eu acho sempre isso. A percepção que eu tenho é que uma equipa quando remata muito é sinal que remata mal. E eu creio que os números é exatamente isso. Só conseguiu enquadrar 8 remates. Isso demonstra que realmente rematou mal. E os gols esperados, os XG, os expected goals deste jogo, foi do Porto, foram 2 ponto qualquer coisa, 2.1 ou 2.2. Foi que sim, 2.2, salvo erro. Sim. Portanto, não, as ocasiões de golo, os remates não tiveram qualidade. Isso é um problema. Mas e depois há um detalhe que não sei se vai ter algum tipo de influência neste jogo, que também destacamos aqui, é que o Porto foi a equipa que foi de cabeça que o Porto venceu o Farense, e o Porto conseguiu 10 remates de cabeça no jogo contra os Algarvios, que é o máximo registro mais alto da Liga. 10 remates de cabeça num só jogo não se vê muito, e um deles deu gol, foi o último remate do Marcante de cabeça, deu gol e deu os 3 pontos ao Porto. Posto isto, eu penso que o Porto, dos 3 grandes, eu posso estar completamente enganado, que às vezes penso essas coisas e depois sai tudo ao contrário, mas isso é normal. É magia de dar palpites. Realmente, nós temos sempre esses bitados também do jogo, estamos a ver os jogos e dizemos, isto não sei quem, não sei quais. Foi mal. Ir exatamente o contrário. Este jogador não está a jogar nada. Pum, gol a seguir. Nós fazemos sempre isso. Mas penso que dos 3 grandes será a equipa que vai ter mais problemas nesta jornada. Mas vamos ver, não quero que o Sérgio Conceição agora diga que já perdemos. Estás a goirar. Agora ainda levo com o Sérgio Conceição. Está feita a revisão da matéria para esta jornada. São 3 jogos que vamos obviamente seguir aqui com muita atenção no Record. A Goal Point vai ter vários dados, como sempre, muito curiosos. Exatamente. Alguns deles também estarão no Record, nomeadamente o duelo e 5 factos de cada uma das partidas. Começa com, vou recordar, Gil Vicente de Benfica sábado, Sporting Famalicão no domingo, Rio Ave Futebol do Porto segunda-feira. 3 jogos para a não perder, numa altura em que o mercado ainda está a fervilhar, portanto, muita informação que vai correr nestes dias.
Pedro, Exatamente. foi um prazer. Na próxima semana voltamos a falar, está bem? Até à próxima, então. E um grande abraço para ti. E bom fim de semana para todos. Bom fim de semana também, sim. Bom fim de semana. Obrigado. Espião Record, com o apoio BetClick.